O Spinoza, sem dúvida, é o pensador que eu mais admiro da modernidade. Certa vez perguntaram para o Einstein se ele acreditava em Deus e ele disse que acreditava no Deus de Spinoza. E o que é esse Deus de Spinoza? O Spinoza diz que Deus é sinônimo de substância, de natureza. Em outras palavras, Deus é a lei, ou são as leis que regem o cosmos. Deus é a própria natureza. Nesse sentido, né, ele critica essa noção do Deus tradicional judaico-cristão, que seria um Deus legislador, um Deus moral, um Deus que está para castigar os seres humanos. Para o Spinoza, Deus não criou nada. Deus sequer tem relações morais com o mundo. Deus esse Deus do Spinoza é um Deus imanente, ao contrário do Deus da tradição, que é um Deus transcendente. E o que é imanência? É o que está, é o que pertence, é o que está aqui agora. Portanto, Deus está nesta nossa conversa. Deus está no pôr do sol. Deus está nas relações humanas. E, contra o Descartes, por exemplo, que era contemporâneo do Spinoza, ele vai afirmar que não existem duas substâncias no ser humano. O Descartes assevera, afirma que o ser humano é composto por uma substância pensante que tem prevalência em relação à substância corpórea. O Spinoza vai dizer que não existe essa dicotomia psicológica e física. Na verdade, nós, seres humanos, somos modos ou atributos dessa substância divina. E ora prevalece a questão mental, ora prevalece a questão corpórea. Em última instância, nem existe corpo e mente separados. Elas são, para usar uma metáfora gasta, faces da mesma moeda. E nesse sentido, como tudo pertencente à natureza, a Deus, à substância, como é possível haver liberdade se tudo é como deve ser? E aí vem a parte, digamos, ética do Spinoza. Aliás, a principal obra do Spinoza se chama Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. Nessa obra, ele fala muito mais do que propriamente de ética. Na verdade, ele faz uma intersecção entre ética, teoria do conhecimento, epistemologia, e metafísica. Pois bem, como é possível a liberdade humana? Para o Spinoza, existem 3 tipos de conhecimento. O conhecimento de primeiro grau, que ele chama de intuitivo, o conhecimento de primeiro grau, que ele chama de conhecimento sensível, que é simplesmente observar a mistura de 2 corpos. Eu percebo, por exemplo, que a argila endurece com a luz solar. Ótimo, mas eu não sei quais são os componentes da argila, nem os componentes do sol, que fazem com que a argila endureça. O segundo tipo de raciocínio, de conhecimento, é o conhecimento racional, que é o conhecimento das ciências, da matemática, é o conhecimento demonstrativo, é o conhecimento cartesiano. É um conhecimento fundamental, importante, mas ele não é o mais elevado, porque o conhecimento de terceiro grau, esse sim, é o conhecimento intuitivo, é o conhecimento do todo e o autoconhecimento. Então quer dizer que quanto mais eu conheço o todo e mais eu me conheço, eu tenho a possibilidade de promover o que o Spinoza chama de bons encontros. Por Spinoza, nós somos corpos que nos encontramos com outros corpos. Quando acontece um bom encontro, por exemplo, quando eu me encontro com a pessoa que eu amo, quando eu como uma comida que eu gosto, saudável, quando eu ouço uma boa música, este bom encontro, o Spinoza chama de alegria. E a alegria aumenta a minha potência de agir. De modo contrário, os maus encontros, uma doença, uma comida que me faz mal, uma pessoa que eu não gosto, enfim. Os maus encontros, ele chama de tristeza. E esses maus encontros diminuem a minha potência de agir. Ora, se eu tenho um conhecimento adequado, que é o conhecimento de terceiro grau, se eu tenho autoconhecimento e conhecimento do todo, obviamente, eu vou promover para mim mesmo bons encontros e evitar ao máximo os maus encontros. Em outras palavras, eu vou promover a minha alegria, aquilo que aumenta a minha potência de agir, e vou diminuir os maus encontros, ou seja, aqueles encontros que me causam tristeza e que diminuem a minha potência de agir. Portanto, o Spinoza vai dizer que é possível a liberdade dentro de um determinismo, não é? Se eu tenho um conhecimento adequado de terceiro grau.
Em relação às paixões, o Spinoza diz que são importantes. Aliás, elas não são nem boas nem más. As paixões, elas são como as estações do ano. O verão, o outono, ou seja, eu não tenho nada a fazer em relação a isso, não é? O outono, o verão, eles estão dados. Agora, se eu tenho um conhecimento adequado, eu posso aproveitar o que o verão tem de bom. Eu posso chupar um picolé, eu posso ficar no ar-condicionado, eu posso ir no clube, nadar, tomar sol. A mesma coisa vale para o inverno. Posso tomar um chocolate quente, posso ficar embaixo da coberta. Ou seja, eu posso aproveitar o que está dado, se eu tenho um conhecimento adequado, para fazer com que isso aumente a minha potência de agir. Não vai adiantar nada eu ficar me lamentando sobre o extremo calor que está fazendo. O que vai adiantar é eu utilizar o que está dado para aumentar a minha potência de agir. Espero que essa brevíssima reflexão sobre o vasto pensamento do Spinoza seja o ponto de partida para você começar a ler este grande pensador do século XVII. Até logo e um grande abraço.